Boa noite, hoje estamos numa edição, aliás são todas, mas a edição de hoje do PCM é de veras especial. É tão especial que o Luís esqueceu-se de dizer bem-vindos ao PCM. Boa noite, Luís. Boa noite, nós hoje estamos naqueles locais sagrados, santuários, como tu disseste há pouco, que não estão ao alcance de qualquer um, para termos provavelmente o programa mais especial que alguma vez fizemos. Eu acho que é daqueles programas em que nos pagam ordenado, não é? Pagam, sim senhora. Se é que há uns anos atrás, quando começamos a fazer isso, nos dissessem um dia vais entrevistar em casa da própria pessoa um dos maiores escritores que temos na região e no país, ninguém acreditava, nem nós. Mas a verdade é que estamos hoje com o Pires Cabral. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gosto, naturalmente. Gosto sempre de conversar com as pessoas, nomeadamente aquelas que também podem dar algum elan, alguma visibilidade, talvez. Portanto, os jornalistas e aqueles que fazem o papel de jornalistas, embora não o sejam, naturalmente. Pronto, nós só gostamos mesmo de conversar, nem isso somos. E já fomos pressionados o suficiente, mas nós prometemos que vamos tentar ter aqui o melhor programa possível numa conversa que queremos ter com o Pires Cabral. Vamos ver. Venha daí que vai valer muito a pena. Pires Cabral é conhecido como ficcionista e poeta. Publicou pela primeira vez em 1974 e elegeu a poesia para começar o seu percurso como escritor. Algures, a Nordeste, foi o primeiro de 19 títulos, pelo meio 8 livros de contos e 6 romances. Vários prémios e galardões numa vida que dividiu com o ensino e a cultura. Depois da Biblioteca Municipal de Macedo Cavaleiros, tem agora o seu nome também no Grêmio Literário. Recebe-nos hoje aqui em sua casa, neste santuário, e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Bem-vindos à minha casa. Muito obrigado. Foi um dos grandes impulsionadores do Grêmio Literário. Ver lá o seu nome associado é especial. É sempre realmente, repara, quando nos dão, é sempre aquela questão da visibilidade, quando nos dão alguma visibilidade, é sempre uma coisa que nos agrada. Eu não pediria a ninguém que pusessem o meu nome num grêmio literário, nem numa biblioteca, nem em sítio nenhum. Mas se o põem, é porque pensam que eu mereço estar lá, mereço dar o meu nome àquela instituição. E de facto, pronto, fico satisfeito com isso. Já tem sido a minha imagem usada para outras finalidades que se calhar não são tão interessantes. Eu vou-lhes contar uma história engraçada. Aliás, já contei várias vezes em público porque acho-lhe sempre graça e vocês também vão achar piada. Havia aqui em Vila Real um senhor que era engenheiro, mas não sei de quê. Eu só o conhecia de ver na rua, mas sabia que era um senhor engenheiro qualquer coisa. E esse engenheiro, que não falava, quer dizer, não nos conhecíamos, não tínhamos relações nenhumas com. Mas um dia ele para-me na rua. Olha, ontem lá o vi em Barcelos. Em Barcelos? Eu não estive em Barcelos. Ai, mas eu vi-o lá. Como é que me viu em Barcelos? Olha, o seu retrato, a sua fotografia estava a indicar a casa de banho dos homens. E eu fiquei satisfeito, porque realmente estava a ser feliz, estava a ser útil a alguém. Estava a resolver uma necessidade, não é? E já agora, por curiosidade, a senhora que estava a dar a imagem à casa de banho das senhoras era a Judite de Sousa. Portanto... estava muito bem acompanhado. Mas, Pires Cabral, dizia-me, quando foi em Macedo Cavaleiros, disse algures, já não tomei nota aonde, que parecia que tinha perdido um bocadinho da sua privacidade ao ver o seu nome ali na fachada. Sentiu mesmo agora, não? Eu não sei se são coisas difíceis, de facto, de definir, de trazer cá para fora a multidão de ideias que se aglomeram à volta de um fenómeno destes. Eu, de facto, sinceramente, não...
pode calhar que hoje diga uma coisa a esse respeito e que amanhã que diga outra, porque de facto não tenho nenhuma espécie de certeza enfim, de fiabilidade naquilo que penso em cada um dos momentos. Portanto, posso perfeitamente hoje dizer uma coisa e amanhã dizer outra. Não só sobre esse assunto, mas sobre tudo o resto, naturalmente. Porque também, quem não muda de ideias é que São aqueles, não é? enfim, são aqueles. Nós conhecemos. Portanto, exatamente. Este Grêmio tem como objetivo divulgar a literatura transmontana e duriense, e a Mara Minhava, a vereadora da Cultura, referiu mesmo que transformou o Grêmio num verdadeiro observatório da literatura da região. Partilha deste sentimento. Sim, aliás, a expressão é minha, eu próprio é que lhe, enfim, ela é a vereadora, não sou funcionário, mas sou colaborador da Câmara, da Câmara Municipal, da parte de Cultura, e de facto, naturalmente, tenho também a obrigação de dar dicas aos políticos, porque eles não têm possibilidade de saber tudo sobre todas as coisas. Portanto, eu é que lhe disse, aqui o Grêmio Literário é de facto uma espécie de observatório daquilo que se passa na literatura. Nós vamos tomando nota dos livros que saem, o Sr. Fulano Tal publicou mais um livro neste dia ou naquele outro, saiu um artigo sobre Fulano Tal na revista Tantos, e portanto é verdade, isso é mesmo aquilo que se chama um observatório. Agora, para haver um verdadeiro observatório, teria que haver outras condições que, de facto, no momento não temos, nomeadamente de pessoal, e pessoal qualificado. Também não vale a pena pôr lá uma pessoa qualquer que não goste de literatura, por exemplo, ou que não tenha sensibilidade à literatura. Mas, realmente, precisaríamos, para aquilo funcionar verdadeiramente como um observatório eficaz, teríamos de ter mais pessoas lá a trabalhar e pessoas que soubessem aquilo que estão a fazer, naturalmente. E daquilo que se observa através do Grêmio, qual é a sensação que fica? A região está ativa, está a mexer na literatura? Há bons indicadores? Não há? Eu gostava de dizer que sim, mas de facto às vezes tenho as minhas dúvidas em relação a isso também. Os indicadores que há naturalmente são quase exclusivamente a publicação dos próprios livros. Uhum. Nesse aspecto, as coisas estão a correr bem, porque há imensa gente a publicar. Agora... Não quer dizer é que todos fossem dignos de publicação. Ora bem, agora publica-se muita coisa que era melhor que não se publicasse, pois, naturalmente. Porque, enfim, as pessoas têm o direito de querer ser escritores e enfim, dar as suas coisas a ler aos outros, mas na verdade eu diria que uma boa percentagem, não quero dizer quanto, mas uma boa percentagem daquilo que se publica era melhor que ficasse para trás, que não se deitasse nenhum árvore abaixo para fazer papel para aquilo. Não? Olha, e da outra parte, da parte de quem lê aqui na região, é possível ter alguma ideia de que se nós transmontamos, gostamos de ler? Eu acho que não. A leitura está muito em crise, como sabe, porque tem adversários terríveis, como a televisão, por exemplo, e outros, naturalmente. Portanto, lê-se pouco e às vezes não se lê aquilo que mais interessaria que se lesse, naturalmente. Portanto, também aí estou um bocadinho pessimista, mas as coisas podem mudar de um dia para o outro. De um dia para o outro não, mas podem mudar paulatinamente, pode acontecer que se mudem. E o Grêmio pode ter alguma importância e algum papel a desempenhar nessa modificação. Se algum dia eu me convencer que com o Grêmio, que é de facto uma criatura minha, aquilo é uma criatura, fui eu que criei aquilo. Se algum dia eu me convencer de que com aquele Grêmio que houve uma pessoa que leu um livro ou coisa assim, ou houve uma pessoa que escreveu um livro, ou uma pessoa que se aproximou da literatura, eu já me considero remunerado só com isso. Excelente. Então é capaz de já se sentir, não? Acha que sim? Acho que sim. Por enquanto ainda os sinais são muito débeis ainda. Sim, Ana, infelizmente nem toda a gente lê 10 livros por mês como tu. Não são 10 livros por mês. É por ano. Mas é uma média muito boa. Estou quase a acabar outro. Não, fantástico. Sendo natural de Macedo, o que é que o fascina no Douro? O que é que o fascinou aqui? No Douro nem tanto, quer dizer, eu de facto às vezes confundem-me com o Douro e acham que eu sou um homem do Douro. Não sou um homem realmente lá da montanha, lá de Macedo de Cavaleiros, que é a minha terra, de que muito gosto e de que, enfim, tive de me afastar porque a vida me empurrou nesse sentido. Eu lá em Macedo de Cavaleiros não teria feito metade, nem a 10ª parte daquilo que acho que tenho feito aqui. Portanto, agora,
eu olho para o Rio Douro e considero o Rio Douro, de facto, para o Rio e para a região, considero que de facto são extraordinárias, são qualquer coisa que a gente deve acarinhar, e no caso, se for poeta, como eu entendo que sou, que se deve cantar também, e tenho feito isso naturalmente, tenho dedicado muitos poemas ao Rio Douro, mas também ao resto da província de Trás-os-Montes, porque eu sou, antes de duriense, e duriense não sou na verdade, sou transmontano. E transmontano é uma coisa um bocadinho diferente do duriense, mesmo psicologicamente, até na pronúncia do português. De facto, não são regiões muito semelhantes entre si, mas cada uma tem as suas virtudes, cada uma tem os seus defeitos, e eu gosto das duas, naturalmente. Disse uma coisa curiosa, que teve que sair de Macedo para poder fazer, ou se tivesse ficado em Macedo não teria feito nem metade daquilo que fez, mas conseguiu fazê-lo em Vila Real, significa que não precisou de continuar a aproximar-se mais do litoral. Não, pelo contrário, eu queria agora era afastar-me do litoral e dos grandes meios, porque... Portanto, aqui Vila Real é um equilíbrio, então, entre essas duas... Exatamente, digamos que é, de alguma maneira, uma cidade à minha dimensão, ou eu à dimensão dela, naturalmente. É uma cidade relativamente pequena, embora já com tiques de grande cidade, quando há esses problemas de trânsito, etc. Mas é uma cidade pequena, onde a gente ainda vai encontrando na rua outra gente que conhecemos e com quem podemos falar, trocar impressões, etc. Portanto, tudo isso faz de Vila Real uma cidade que é, como eu digo, à minha dimensão. Mas, de facto, e Lisboa, nem penso nisso. E no Porto também não. Coimbra também não. Se calhar Coimbra, porque estudei lá, não é? Pode ser que Coimbra, enfim, me desse também alguma coisa que, enfim, talvez gostasse de trabalhar em Coimbra, mas calhou vir para aqui. Foi um pouco a aventura. Eu, portanto, como sabem, sou formado em letras germânicas e sou professor. E a certa altura, quando terminei o exame de Estado, na altura ainda se fazia exame de Estado, que é uma coisa que já não se faz, que era uma boa bisca aquele exame. Quando terminei o exame de Estado, depois havia que concorrer para ser professor efetivo, algures. E eu andei a pensar, para onde é que eu vou concorrer? Bragança, gosto muito de Bragança, uma cidade muito bonita, mais do que Vila Real, mais bonita e mais monumental. Mas Bragança é muito fria, porque eu vivi lá 2 anos também a dar aulas na Escola Industrial. Bragança não, minha mulher falava assim, Viseu. Viseu é simpático, não é? Não deixa de ser simpático. E entretanto eu fui colocado em comissão de serviço a dirigir a Escola de Moncorvo. A Escola Industrial e a preparatória também. E tinha um chefe de secretaria que era de Vila Real. Um senhor Leandro, não sei se não são daqui, pois não? Não. Havia uma casa de frutas que era dos Leandros, e esse senhor Leandro era um deles. E então o senhor Leandro é que me convenceu. Era o meu chefe de secretaria e é que me conheceu. Senhor, aquilo lá, qualquer dia há uma universidade lá, aquilo está em grande desenvolvimento. Olha, eu deixei-me ir na conversa, mas não estou arrependido, gostei de vir e estou aqui. Sendo um escritor que tanto escreveu e tanto cantou sobre Trás-os-Montes, como é que viu a região ao longo destes anos todos? A região de Trás-os-Montes? Sim, a evoluir. Este ecossistema onde habita, entre Trás-os-Montes e o Douro, entre o xisto e o granito, como também ali há alguns. O xisto e o granito, exatamente. Eu, de facto, tenho escrito muito. Querem ver o que eu tenho escrito? Olhem para aquela estante ali, assim. Tudo aquilo são trabalhos meus. E se olharem para esta aqui em baixo, em todos aqueles livros eu tenho alguma colaboração, ou um poema, ou um conto, ou uma crónica, ou aquilo que seja. Portanto, tenho realmente escrito muito e tenho dedicado muito da minha escrita a Trás-os-Montes e ao Douro. Agora, tenho revelado o amor que tenho pela região, mas não tenho a ilusão de pensar que eu, cantando Trás-os-Montes, etc., que vou modificar as coisas. Não, apenas tento levar as outras pessoas a pensarem e a gostarem de Trás-os-Montes tanto quanto eu gosto. E penso que através da poesia que se escreve, às vezes podemos levar pessoas, de facto, a isso, a que tomem uma atitude em relação a Trás-os-Montes semelhante à minha própria atitude. Acaba por conseguir mudar alguma coisa. Pelo menos na cabeça de algumas pessoas sim, podem sentir atração por vir conhecer. Mas de facto, reparem, o transmontano é casmurro também. Tem dificuldade. É uma das nossas melhores características, ou não? Tem dificuldade em evoluir. E eu, de facto, não sinto que tenha capacidade para fazer evoluir. Agora,
que vou partilhando com eles, aquela centelhazinha que tenho cá dentro da cabeça, que vou partilhando na esperança de que as pessoas gostem e que se abram um pouquinho mais à região, ao amor à região. O que nós lemos é que o seu chamamento pela escrita começou só aos 33 anos. O primeiro livro publicado foi aos 33 anos, de facto. Eu estava lá Algures do Nordeste que falou aí. Mas, realmente, antes de publicar um livro, a gente já vai escrevendo, vai metendo na gaveta. Passado algum tempo, pega naquilo outra vez e vê que não presta e rasga, ou pensa que vê ali qualquer espécie de potencialidade ou de alguma espécie de interesse naquilo e vai guardando, vai deixando amadurecer, até que um dia, se temos dentro de nós o tal bichinho, um dia nós dizemos assim, não, tenho de publicar isto pode não prestar para nada, mas eu tenho de publicar, tenho que partilhar através de livro aquilo que penso sobre Trás-os-Montes. E pronto, e então foi aos 33 anos que eu tive possibilidade de fazer isso, porque um professor não ganhava muito, naturalmente, nem nunca ganhou muito, e uma edição de livros custa dinheiro. Mas pronto, já agora vou-lhe contar outra história. Mas eu, de facto... Pronto, pensei que tinha mesmo que publicar. Eu vou publicar um livro. A minha mulher estava de acordo, ela sempre me apoiou em tudo. É de facto um amparo extraordinário que eu tenho aqui nesta senhora que está aqui ao lado. Portanto, concordou comigo e mandámos fazer 1000 exemplares. Hoje em dia fazem-se 300 ou 400, mas eu mandei 1000 exemplares de Algures do Nordeste. E depois havia que pagá-los, naturalmente. Não custava muito em relação àquilo que diríamos que custam hoje. Custavam na altura, 1000 exemplares, cerca de 9.000 escudos, 9 contos de reis, que é quase irrisório, sim, naturalmente. À volta de 45 euros, exatamente, se não houvesse inflação. Mas mesmo assim, 9 contos faziam-me alguma falta. Claro, já claro. Tinha 2 filhos. Enfim, aliás... O terceiro filho nasceu justamente nessa ano de 74. Já tinha 2 filhos, tinha despesas, tinha uma casa a ronda de casa para pagar, tinha que ir ao supermercado buscar comida, etc. E, portanto, os 9 contos faziam alguma diferença. Não posso negar que faziam alguma diferença. Mas aconteceu uma coisa interessante, que os bombeiros voluntários de Macedo de Cavaleiros, nessa altura, queriam comprar uma ambulância. Não tinham ainda ambulância e queriam comprar uma ambulância. E então fizeram-me esta proposta. Olha, nós pagamos a edição e você dá-nos os livros. Fica com aqueles que quiser, quantos quiser, mas o resto dá-nos a nós. Para nós, como bombeiros, ir de casa em casa, levar o livro a vender e receber aquilo que as pessoas quisessem dar. Portanto, o livro acabou por se vender praticamente todo, não por qualquer, enfim, virtude intrínseca do livro, mas porque as pessoas ajudavam os bombeiros. Mas, por outro lado, o facto de se vender muito não quer dizer que tenha sido muito lido, porque havia imensa gente que comprava e punha também na gaveta. E um dia mais frio de janeiro, às vezes para acender o lume... Ficava Algures do Nordeste, o lume mais aceso. Exatamente, o livro fazia jeito. Não, mas provavelmente até dava mais chama. Para não falar em outras utilizações, não vale a pena aqui falar delas. Mas há pouco falou-nos que antes de publicar o livro tinha já muita coisa escrita na gaveta. E neste momento ainda tem muita coisa na gaveta? Nesta altura já publico com mais facilidade e, portanto, não costumo acumular muita coisa na gaveta. Mas há coisa na gaveta. Se quiserem depois passar aqui uma vista de olhos, podem passar. O que é que, há pouco estava-nos a dizer que só aos 33 anos deu a ideia que seria, pronto, foi motivado por outros, mas houve ali algum clique que fez com que sentisse que naquela altura, naquele momento da sua vida, tinha mesmo que publicar? Era uma pressão que eu já vinha sentindo dentro de mim. Tenho de publicar. Tinha que sair. Tenho de publicar. E depois, por qualquer motivo, nessa altura saiu, pronto.
Fiz ainda um protótipo antes de publicar o livro, que também anda por aí, depois se quiserem ver, que é uma espécie em stencil, o stencil, não sei se sabem o que é nesta altura, já não se usa isso. Pois, tenho uma ideia. Era um processo de reprodução de textos, de papéis, etc. Portanto, fiz uma espécie de, como eu digo, um protótipo do Algures do Nordeste, dei-o a ler a alguns amigos, é gira, etc. Com essa animação? Exatamente, então eu publiquei e tive a sorte, de facto, de 2 críticos literários da época terem lido o livro e terem gostado do livro, acharam bom. Um deles é o Joaquim Manuel Magalhães, que, como sabem, é daqui da Régua, etc., mas vivia em Lisboa, não, em Barrocalbo, ali para o pé, para aqueles, já perto de Lisboa. E, de facto, ele gostou muito do livro e na altura ele fazia uns programas na televisão e fez um programa sobre o livro. O que significa, de facto, que as pessoas começaram, algumas pessoas, aquelas que se interessam por estes problemas da literatura, começaram a ouvir falar na altura era o António Manuel Pires Cabral, que era, de facto, era esse o meu nome. Eu vou contar outra história daqui a bocadinho. O outro crítico literário, um tal Luís de Miranda Rocha, que era um rapaz muito tímido. Eu não o conheci pessoalmente, mas sei que era muito tímido, mas era um ótimo crítico do Diário de Lisboa, Luís de Miranda Rocha, que também gostou muito, também publicou. Eu tenho esses textos que eles publicaram, tenho aqui também. Coleciono toda a minha bibliografia passiva. E então, pronto, foi o que eu precisei, foi esse elan de 2 críticos conceituados me dizerem publique, porque de facto a sua poesia tem interesse. Pode publicar. Se nós tivéssemos que lhe dar um rótulo, que não queremos fazê-lo de forma alguma, mas se tivéssemos que o fazer, definia-se como poeta ou como ficcionista? As duas coisas. As duas coisas. Até se calhar, ora vamos lá ver, a gente o poeta, o escritor português começa sempre pela poesia, sempre é um exagero, mas é muito frequente, de facto, o escritor português, ainda que venha a ser depois um grande romancista, etc., mas começar pela poesia. O próprio Saramago, os primeiros livros foram de poesia também. E eu gosto muito de fazer poesia. E a poesia dá-me, de facto, momentos extraordinários de embevecimento, etc., etc. Mas se me pergunta assim, então e a ficção? É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu gosto imenso também de escrever. Agora ando a escrever um romancezito outra vez. Estou aqui. Antes de vocês chegarem. Gosto, então. Já há algum tempo que não fazia romance, antes do Feliciano, não era? Exatamente, o Feliciano foi ano passado. Portanto, sim, foi ano passado, mas quebrou ali um interregno. Houve um interregno bastante longo, porque às vezes também as editoras não estão muito para romance. Mas durante esse interregno escrevi um romance, que aliás é o meu melhor romance, que se chama O Cônego, que é um romance que eu me atrevia, deixando de lado a modéstia que às vezes só atrapalha, que eu diria que é um bom romance. E tenho realmente recolhido, enfim, opiniões de toda a gente no sentido de que é um grande romance. Portanto, também os romances também me interessam tanto quanto a poesia. Mas se for crónicas, também gosto de escrever crónicas. E escrevi imensas, mais de um milhar delas. Muito bem. Eu realmente já escrevi muito, caramba. Já me gastei muito por dentro. Mas, olha, ou não, exatamente. Vasco Graça Moura disse em tempos que era um dos maiores poetas ligados ao Douro. Sente esta responsabilidade? Já nos disse que não se sente muito ligado ao Douro, não é? Não sinto muito ligado ao Douro. Mas eu ouvi o Vasco Graça Moura dizer isso, foi na entrega do prémio Dom Dinis, na casa de Mateus. Mas eu sempre aspirei um bocadinho mais longe do que o próprio Douro e Trás-os-Montes. Sempre quis ser não um poeta da região, mas um poeta nacional. E até com alguma expressão, vá lá, internacional. Pouca, mas tenho já livros traduzidos para espanhol. Em várias línguas. Várias coisas. Portanto, quando me circunscrevem ao Douro, eu não gosto muito. Eu não quero ser considerado como poeta, muito menos regionalista, então isso ainda é pior, regionalista, folclorista, aquele tipo de literatura que, enfim, folclórica quase.
é o contrário daquilo que eu faço. Eu faço uma literatura que se afasta desses padrões, e ainda bem que se afasta desses padrões. Mas, portanto, respondendo, só confirmando aquilo que dizia, não fiquei particularmente feliz com essa expressão do Vasco Graça Moura. Preferia que ele dissesse que era um escritor, um poeta a nível nacional. Mas pronto, ele disse assim, e ele era um grande crítico também, um grande poeta, e um bom amigo, não propriamente, não éramos, falámos 3 ou 4 vezes, mas entendíamos bem, e portanto tenho que me, enfim, resignar àquilo que ele disse, mas, como digo, preferia que tivesse dito um bocadinho mais além, mais alto. Bem, por esse ponto de vista, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, também disse que depois de Camilo e Torga, foi quem soube melhor escrever sobre esta região. Também considera essa parte. Quem é que disse isso? O Marcelo Rebelo de Sousa. Onde é que disse isso? Eu posso lhe ver a referência, não a tenho aqui comigo. Então, mas posso lhe ver isso. Já tenho esse conhecimento. E naturalmente que é uma coisa que me convém conhecer, e até claro. depois ir no computador também. Pronto, se calhar o Marcelo... Sabe que é o Marcelo Rebelo de Sousa? Eu penso que terá sido mesmo também na altura da entrega do Prémio Tom Diniz. Então foi o Ianes. O Ianes, desculpe, o Cavaco. Certo, também falava... Foi mas o eu por acaso de Cavaco que leu aí um texto, de facto, na entrega do prémio, leu um texto onde diz coisas semelhantes a isso. Ok. E pronto, mas também o Cavaco nunca leu um romance, penso eu. Tem também os seus assessores que lhe dizem: olha, Pires Cabral, então tenho que falar sobre Pires Cabral, arranja-me aí qualquer coisa. E lá tem os seus assessores que lhe arranjam qualquer coisa. Às vezes fica essa sensação, não fica? Que são palavras assim de circunstâncias escritas por outros. E era tão mais bom. Não se podem bandeirar em arco com essas palavras. Era tão mais bom que realmente viessem do sentimento e do conhecimento. E do conhecimento dos críticos, claro. Literários, etc. Isso era melhor, é melhor. Recebeu ao longo da sua carreira vários prémios, ou algum que lhe tenha ficado assim particular que lhe tenha todos dado eles são particular simpáticos. Todos eles são simpáticos. Claro, o primeiro que recebi foi sobre São Cirilo, que é o primeiro romance que escrevi, e recebi um prémio que na altura valia 500 contos. Já não é um pequeno prémio, já era um prémio interessante. Era do Círculo de Leitores. E de alguma forma também foi um prémio que ajudou as pessoas a olharem para mim. Este tipo se ganhou este prémio porque era um prémio prestigiado. Mas todos os outros que fui ganhando aí, são 10 neste momento, 10 prémios, todos eles são perfeitamente, para mim, são perfeitamente prestigiados. E gosto de os ter. O Diniz é um grande prémio. Sim, exatamente. O prémio Luís Miguel Nava sim. É um grande prémio, porque é um prémio instituído à memória de um grande poeta. O prémio de Braga, que é como é que ele se chama? Não é Diniz, é Domingos Teixeira, que é um industrial que presta muita atenção à cultura e à cultura dos seus funcionários, dos seus empregados, e que realmente instituiu esse prémio em Braga para enfim, premiar obras que o merecessem. Eram 15, na altura também, eram 15 mil escudos, portanto 15 contos de reis. Também já não era brincadeira. Eu já ganhei para isso mais 100 contos em prémios. Não é brincadeira. E não me vergonho de os ter ganho. Claro, tu faz parte da vida de um escritor. Claro. Tomaram todos os outros escritores terem ganho também a mesma coisa. Ainda recentemente ganhei 2, com o mesmo livro, a Caderneta de Lembranças. Ganhei um prémio na FENPROF, portanto na Federação do Sindicato dos Professores, e ao mesmo tempo ganhou o mesmo livro, ganhou um prémio em Sintra, o prémio Rui Belo, que é também um enormíssimo poeta, um dos meus preferidos. Andei uns livrinhos dele e é de facto um grande poeta. Portanto, dois prémios para o mesmo livro, o que significa que eu para o ano vou ter um livro novo, com certeza, o 2. E espero ter 3 prémios, claro, sempre a subir. Isto deve ser sempre a subir. Não? Tem que ser sempre a subir. Nós estamos a chegar ao fim aqui da primeira parte, mas não vamos embora sem antes a nossa Vamos ao palavra. Jogo. Uma palavra sobre poesia.
mensagem. Pensei que íamos deixá-lo sem palavras. Uma palavra sobre Trás-os-Montes. O melhor. São 2 palavras. Não faz mal. O melhor sobre escrita. Sobre escrita? Tenho a pensar. Porque não, raciocinando a escrita não é propriamente um passatempo. Mas também não posso dizer que seja uma profissão. Mas, enfim, é um momento em que estou satisfeito e feliz. Mas como é que digo isso numa palavra só? É complicado. Portanto, para a felicidade podia funcionar. Felicidade, ponha lá. Muito bem. Uma palavra sobre o diabo veio ao enterro. Cómico. E uma palavra sobre chassim. Sim. Minha terra natal, como sabem, porque veio informado sobre isso. Terra Pode ser Pode duas. dizer, Terra bonita. Uma palavra sobre uma palavra para os seus leitores. Ai, para os meus leitores. Não desistam de ser meus leitores. E uma palavra para os transmontanos. Não desistam de ser transmontanos. Perfeito. Nós estamos à conversa com Pires Cabral, estamos aqui no seu espaço onde nascem personagens como o Feliciano, que vamos falar já a seguir, e outros que tantos que nasceram aqui, tem sido um enorme privilégio, e deixamos o convite para continuar connosco na segunda parte do nosso programa. Eu pensei que ias convidar para virem cá a casa, não podes. Não, isso não posso. Se vierem com boa intenção, eu gosto de receber as pessoas. Agora, se vierem com a intenção de rapinar um livro ou coisa assim, já não gostaria muito. Venha daí para a segunda parte. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do nosso PCM desta semana. Estamos à conversa com Pires Cabral. Estamos no seu escritório, no seu santuário. E vamos continuar agora falando um bocadinho mais dos trabalhos mais recentes que tem feito. Mas antes disso, deixe-me que lhe pergunte se considera que que tenha utilizado, e este utilizado não é no sentido mau, mas se o seu trabalho acaba por evidenciar as vivências que existem em Trás-os-Montes e com elas tenta chegar a algo mais. Não, eu realmente tento, tanto quanto possível, de facto, recriar poeticamente Trás-os-Montes, mas de facto não entendo que enfim, aquilo que disse há bocado, não entendo que seja capaz de o modificar através da poesia. Trás-os-Montes é o que é, e ele contenta-se em ser cantado, em ser louvado através da poesia. De resto, mais nada do que isso. A terra é a mesma, um bocadinho mais gasta, porque ano após ano, de facto, a agricultura vai e agora já não, porque já não há agricultura também, não é? Mas antigamente havia. Ano após ano já era preciso deixar as terras de pousio durante um ano, que era para ganharem mais algum, enfim, sais minerais e todas essas substâncias que fazem falta para as culturas. Mas, olha, perdimos já não sei. Não, estávamos a falar da eventualidade. Eu estava-lhe a perguntar se no seu trabalho acaba por usar as vivências que descreve para tentar chegar a algo mais... mas pronto, já me disse que não. Eu a seguir ia puxar ainda novamente o assunto, a perguntar-lhe, mas então no romance, neste último, no Feliciano Boa Aventura, portanto chama-se Feliciano, o romance, Trigais não é Macedo Cabaleiros? É capaz de ser. É capaz de ser. Se bem que Macedo de Cabaleiros, que é hoje cidade, mas é cidade à custa também das aldeias, lá, inclusive a Grijó. Tiveram de juntar aquilo tudo para dar um número suficiente de habitantes. Todos esses, portanto, esses critérios que levam à criação de cidades. Mas, de facto, Trigais, de alguma forma, é Macedo de Cabaleiros. Mas, de alguma forma, também não é Macedo de Cabaleiros, porque Macedo de Cabaleiros, e eu vivi lá
portanto, é a minha terra, vivi lá até sair para Coimbra para estudar, vivi sempre lá, e não tenho ideia de que houvesse lá aquele tipo de quase coronéis brasileiros, como existe no Feliciano, nem aquele tipo, quer dizer, digamos que não reconheço inteiramente que Trigais com Macedo de Cavaleiros, embora tenha alguma coisa de Macedo de Cavaleiros. Isso tem, mas de facto não é totalmente de Macedo de Cavaleiros. Este é um livro que nasce na pandemia. Foi a pandemia que o fez regressar ao romance após 15 anos. Podia ter sido, mas de facto não. Eu de facto escrevo aquilo para que estou virado em determinado momento. Nessa altura estava virado para o romance. E às vezes um romance começa por uma brincadeira, uma página que se escreve até, sem qualquer intenção de publicar, mas que a gente olha para aquilo, olha, tem piada, vamos seguir aqui este caminho, e começa a seguir por ali fora, e às 2x3 está a escrever um romance. Foi como aconteceu no Feliciano. Foi totalmente uma coisa que ideias que vinham surgindo umas após outras. Repara uma coisa, no São Cirilo, que foi o primeiro romance, eu tive o cuidado de fazer um plano minuciosíssimo daquilo que ia acontecer. Aqui acontece este, depois aparece aquele, depois conhecem-se, depois amam-se, depois por aí fora. E era um conjunto de artigos de, sei lá, para aí 30 ou 40 artigos de momentos que eu tinha. Cheguei aí ao quinto momento, o romance autonomizou-se. Já não nos digam nada, são eles depois romances que se fazem a si próprios. É uma coisa curiosíssima, é uma coisa interessante. A gente vai com toda a intenção, vai acontecer isto e aquilo e aquilo outro. E quando acontece uma dessas muitas coisas, já é muito, porque o romance tem essa potencialidade, autonomiza-se. Não somos nós que o guiamos depois, é ele que nos guia a nós, é ele que nos vai arrastando. É uma coisa extraordinária. Mas é verdade, pode acreditar nisto que lhe digo, porque me aconteceu em todos os romances que escrevi. Há sempre uma ideiazinha que permanece princípio e fim. Isso tem de haver. Mas as peripécias todas à volta disso vão surgir na altura. Não estão previstas, eu não as tinha previsto. Mas isso também vai da capacidade criativa da pessoa. Enfim, orgulho-me de ter alguma capacidade de imaginação e de criação. E, portanto, às vezes uma simples palavra dá-me imediatamente a ideia para uma historieta, para uma frase, um parágrafo, etc. Mas é isso que eu digo. O romance, mais do que a poesia, de facto, enfim, quando me ponho a fazer uma poesia, eu já levo aquilo que quero e habitualmente chego ao fim com aquilo que quero. Mas também acontece às vezes que não. Também acontece às vezes que, a meio da poesia, começam a desenhar-se outras possibilidades e a gente começa a seguir por elas fora e abandonou aquilo com que tinha começado. Também acontece, mas não tanto como agora no romance. É isso mesmo que acontece. Na poesia consegue domar melhor. Mais um bocadinho. Mas como lhe digo, às vezes acontece isso, que a gente está a escrever um poema e tal, e eu vou dizer isto e aquilo e aquilo outro, tal, mas uma palavra que se usou ali, de repente, é uma epifania, faz-nos nascer é um clique, como disse há bocado, faz-nos nascer uma ideia. E realmente deixamos aquilo que estávamos a fazer para fazer uma coisa diferente. Às vezes aquilo que nos está a descrever dá a sensação que são os personagens que vão escrevendo o livro. Exatamente, mas é isso mesmo. Não devia ser ao contrário? Devia ser ao contrário, devia ser eu que escrevia o livro, não é? Mas deixa-os andar à solta. Mas no fundo é sim, vamos lá ver. Quando eu digo escrever o livro, há duas coisas. Escrever, portanto, fisicamente, digamos assim, bater as teclas do computador, etc., sou eu que faço. Mas escrever o livro no sentido de criar o livro e criar as peripécias que se passam dentro do livro, são realmente as personagens. Mas atenção, mas os personagens estão cá dentro também. Ao fim e ao cabo sou eu também. Mas eles autonomizam-se. E se calhar é deixar fluir a própria imaginação, não é? É isso. Eu também li algures que terá dito em tempos que, e se calhar esse é o motivo pelo qual só ainda escreveu 6 romances, já sabemos que vem outro pelo caminho, que não gosta de esperar pelo desenlace do romance porque demora muito tempo. Pela mesmíssima razão, gosto de fazer a aguarela e não gosto de pintar a óleo, porque a aguarela me sai, passado 2 minutos, tenho uma aguarela feita. É verdade. Não é? Agora,
A grande maioria das aguarelas que se fazem em 2 minutos são para rasgar e deitar fora. Mas lá vem alguma de quando em quando que, olha, esta é engraçada. Eu gosto daquela, por exemplo, que eles estão, uma coisa pequenina, mas acho piada. Gosto daquela. E depois ponho isto por aqui assim, porque gosto de olhar para elas. Mas é isso mesmo que acontece, de facto. De facto, a gente... Mas agora também, como não tem, eu também já tinha lido que já não vai com o guião pré-definido, porque já percebeu que não vale a pena, não é? Exatamente. Portanto, também significa que se calhar é mais fácil fazer um romance ou escrever um romance do que era aqui há uns tempos, quando tinha todo aquele processo metódico. Sim, mas esse processo depois era abandonado, não é? Mas, de facto... Porque agora também dá-me a sensação que já não faz tanto isso, ou seja, já se deixa ir quase logo desde a primeira página. Exato. O romance torna-se mais fácil de fazer em função da nossa própria experiência. Aquilo que fizemos até aqui vai deixando marcas, vai deixando ensinamentos, vai deixando, enfim, qualquer coisa de si. E a gente vai aproveitando depois esses materiais todos no romance que está a fazer. Estou a fazer um romance, como lhe digo, que é o aproveitamento de um conto. Antes disso, é para que veja realmente como as coisas evoluem na cabeça do escritor e como, de facto, às vezes salta de uma coisa para outra com toda a facilidade. Este romance que estou a escrever agora foi, primitivamente, uma peça de teatro. Chamava-se A Sentinela e o Muro. E foi representada pelos grupos de teatro de Vila Real. Depois, a certa altura, olhei para a peça. Já há muito tempo que não tinha visto, mas apareceu-me aí numa gaveta. Não está publicada em livro, mas anda aí em papel na gaveta. E no computador também já está. Eu olhei para ela e disse, olha, isto tem potencialidades para se tornar um conto. E saiu um conto a partir dali. E olhei para o conto e disse, mas isto é capaz de dar um romance. E se eu fosse um cineasta, era capaz de dizer, isto era capaz de dar um filme. E se fosse música, era capaz de dar uma sinfonia. Portanto, realmente, a gente nunca pode dar nada por garantido. Há sempre qualquer coisa que nos desvia do que queremos. E pronto, isso é bom. Eu gosto que isso aconteça. Fantástico. Praticamente ao mesmo tempo que este, lançou a Caderneta de Lembranças. Porquê que diz que é uma espécie de testamento que deixa aos seus herdeiros? Eu não tenho muito que deixar aos meus filhos, de facto. Não sou rico. Tenho, enfim, alguma coisa há, naturalmente. Mas penso que a herança melhor que posso deixar é aquilo que escrevo, que deixo nos meus livros. Mas de facto isso também é daquelas frases que às vezes saem sem que a gente tenha verdadeiramente a intenção de dizer aquilo, mas de alguma forma, quando fala em testamento poético, de alguma forma é também dizer que é uma súmula de tudo aquilo que fiz até o momento. É uma espécie de um resumo total que, já próximo da hora fatal, enfim, falar dessas coisas, que de facto a gente sente a necessidade, onde chegar lá também, a gente sente a necessidade de deixar qualquer coisa mais sólido. E de facto a Caderneta de Lembranças é, do meu ponto de vista, o melhor dos meus livros de poesia. Talvez não seja o melhor, mas é de facto, ganhou 2 prémios, é um bom livro de poesia. E de alguma forma ele traz tudo aquilo que marcou a minha poesia ao longo destes 50 anos que levo de poeta. Portanto, é isso. Pronto, isso Luís, está definido. Eu agora que gosto de ler poesia, que não gostava, agora aprendi a gostar, é o próximo. Vê lá se já não recebeste, não vais receber na sexta-feira. E aprenda de Natal? Há 12 anos. Se quiser ler um poema ou 2, pode lê-los aí. O facto de se dizer que nesta caderneta também acerta contas com o divino, também se calhar é uma daquelas coisas que disse na altura. O que é que eu disse? Que acerta as contas com o divino. Também se calhar foi uma daquelas coisas que disse. Isso é capaz de não ser tão... Enfim, tão ao lado. Exatamente, de não ser tão vazio quanto isso. Porque, efetivamente, eu tenho uma relação difícil com o divino, muito difícil. E a todo momento procuro acertar contas com Deus. Normalmente não acredito em Deus, mas há momentos em que Ele se me impõe e tenho que acreditar.
E tudo isso, de facto, me baralha por dentro e me espicaça para que, através da poesia, tente explicar esse assunto. E, de facto, a parte mais substancial da Caderneta de Lembranças é o diálogo que estabeleço com o Divino, com Deus, a quem trato por tu. E bem, Eu também. Também trata por tu. Todos nós tratamos por tu. Acho que Ele devíamos também nos tratar trata por por tu a tu, nós. não é? Também Claro que trata sim. por tu a nós. Perdi-me. há uns meses disse também numa entrevista à Visão que se sentia mais livre. O que é que isto quer dizer? Que me senti Que se sentia mais livre. quando? Disse há uns meses numa entrevista ao Jornal das Letras. Ai, mas que me sentia agora mais Sim, livre? Sim. Acho Isto foi que- em 2021, portanto, foi na altura a propósito do Feliciano, suponho, se bem me lembro. Já não sei em que contexto é que disse isso, mas que me sinto livre, sinto de facto. Mas sinto-me livre do lado direito, por exemplo. E outro Do lado dia- esquerdo, se calhar, sinto-me piado, sinto-me preso, acorrentado. Portanto, reparem, nunca levem muito a sério as coisas que os poetas dizem. Os poetas e outros escritores gostam de aquilo que os franceses chamam boutade. Isto é uma boutade. Portanto, é uma coisa que vem esmiuçada, não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Se eu disse que me sentia mais livre, não sei em que contexto disse. Mas que me sinto livre, sinto. Mas, por outro lado, em certas ocasiões também me sinto acorrentado, preso. Sinto-me livre porque, por exemplo, já não tenho que dar aulas. Isso é uma liberdade também. Sinto-me livre porque posso fazer aquilo que gosto de fazer e quero fazer. Mas também me sinto acorrentado porque tenho 3 filhos a quem tenho que prestar o apoio que eles precisam. Portanto, é o que eu digo. Não liguem muito. A gente diz essas coisas, mas diz-las que é para encher, não é para encher, não é? Mas vamos mudar aqui então um bocadinho Então, o vá. rumo da conversa. Como é que surgiu a pintura no meio destas letras todas? Ora bem, é uma questão da gente achar que tem algum jeito para pintar. E de facto, portanto, desde muito garotinho eu escrevia e que também fazia uns bonecozinhos, etc. E as pessoas apreciavam e achavam piada. E de facto eu fui, de alguma forma, fui aperfeiçoando, na medida do possível, esse dom que tinha comigo. E um dia pensei que pintar a óleo aquilo deve ser muito chato, mas se calhar agora ela é capaz de ter piada e é uma coisa mais ligeira, mais leve, que se faz com mais facilidade e que é capaz de nos dar se calhar tanto prazer quanto me dá um quadro a óleo. E foi assim que nasceu, naturalmente. A poesia nasce, mas a literatura nasce quase da mesma maneira. É a É arte. da mesma maneira. A gente começa por um embrião, digamos assim, e esse embrião depois desenvolve-se, transforma-se em feto e nasce, não é? É isso que acontece. Até porque já chegou a expor parte dos seus trabalhos, não é? Pelo menos 2 ou 3 vezes, De não foi? pintura, 4 Sim. ou 5. Presentemente, no Centro Miguel Torga, em São Martim de Antas, está uma exposição minha. E fica o convite para passar por São Passem Martinho por de lá, Anta. se gostam de ver pintura de aguarelas, passem por lá, porque algumas delas são bem bonitas, eu acho que são bem bonitas. Outras nem tanto. Algumas que eu, se fosse hoje, a exposição foi montada aqui há 15 dias, coisa assim, mas se fosse hoje, algumas delas, das aguarelas, não as tinha posto. Porque na altura pareceram bem, mas hoje olha para elas, isto se calhar... Mas agora Mas já há outras que não, pelo contrário, que, olha que engraçado, eu nunca tinha visto esta aguarela desta maneira. Ela tem piada, o rei da aguarela. Enfim. E como se não bastasse, além da pintura e da escrita, também tem desenvolvido um certo gosto por fotografia. E como se não fosse só com fotografia, juntou aos poemas e assim nasceu Simbioses. Uma simbiose entre uma paixão e uma vocação. Ainda faz outra coisa que há bocado quando tu saíste, me mostrou, que é tirar partes da fotografia. Editar. Mas isso é o próprio computador. Isso Mas isto podemos dizer que é uma simbiose entre uma paixão e uma vocação? Se calhar 2 paixões. 2 paixões. 2 paixões. Vocação também é, a gente tem que se sentir chamado. Vocação é de vocar, é de latim, chamar. Portanto, a pessoa tem que se sentir chamada para fazer as coisas. Mas eu vejo as coisas mais do lado da paixão, do coração, do gostar, etc. Do que de algum estímulo exterior.
o estímulo interior é que para mim é importante. Portanto, diria que era poesia, quer a fotografia, são realmente duas paixões e não propriamente, enfim, duas vocações. Mas também são vocações, não é? É complicado, estas coisas são complicadas como o raio. E tenho outras paixões ou vocações. Por exemplo, também era cartunista, fazer cartoons, fazer bonecos. Eu vou-lhes mostrar daqui a um bocadinho, tem ali uma quantidade deles. Durante algum tempo, num jornal que havia aqui em Amarante, que se chamava O Repórter do Mourão, eu publiquei semanalmente um cartoon. Era portanto, uma caricatura de imprensa que é à volta de uma personagem que é um Ferraz, que era um moscardo. Ferraz, um moscardo mordaz, era assim que se chamava. E depois vão ler, daqui a um bocadinho vão ver 2 ou 3 desses. Há pouco também nos referiu que escreveu teatro. Tendo tido um percurso profissional ligado à cultura, nunca o fascinou a ligação da comunidade transmontana ao teatro através dos grupos amadores que existem aqui na região? Não, quer dizer, repare, de facto, o povo gosta de teatro. Tenho que garantir isso. Começou com o teatro religioso na Idade Média, portanto, aqueles chamados mystery plays, na Inglaterra, mystery plays, pageants, portanto, em que se contavam histórias da Bíblia, a vida de Cristo, isto e aquilo e aquilo outro. Mas já era o gosto pelo teatro que os fazia fazer isso. Não seria só o gosto pelo teatro, seria também o interesse que tinham em divulgar as páginas religiosas que convinha divulgar. Mas eu acredito que o povo transmontano que tem realmente gosto por teatro. Tem. Hoje em dia, esse gosto também se pode manifestar através da apresentação de peças. Sim. Mas muito mais através da assistência a peças montadas por estruturas já quase profissionais, como é o caso da Fila Andorra. Coitados, que não sei se sabem que eles concorreram enfim, aqueles concursos de subsídios e não apanharam. Sim, quase todos os anos assim, não é? Quase todos os anos é assim. E eu que já tinha escrito a peça de teatro que eles iriam representar portanto, neste programa que apresentaram, também vou ser prejudicado. Pois. Porque se calhar portanto, já não me pagam nada, porque aquilo era também um trabalho pago. Isso é uma coisa importante. Durante muitos anos eu não gostava de receber dinheiro para o meu trabalho. Não digo trabalho como professor, etc. Isso sim. Mas poemas, etc. Não gostava de receber dinheiro. É uma coisa que me sai cá de dentro, não vale a pena. Mas as coisas vão se modificando ao longo do tempo. A gente vai pensando, não, mas se tudo custa dinheiro, se um copo de água que eu peço num restaurante, se calhar levam-me dinheiro por ele, porquê é que eu não vou levar dinheiro por aquilo que eu posso vender, posso dar às pessoas? E hoje em dia não tenho qualquer espécie de constrangimento em levar dinheiro por aquilo que faço. E realmente tenho ganhado algum dinheiro com isso também. Reparem, eu não tenho grandes ambições de riqueza, não tenho isso, mas que gosto de ter um mínimo que me garanta a mim e aos meus filhos, enfim, uma vida razoavelmente, não digo faustosa de maneira nenhuma, mas razoavelmente decente. Sim, até porque, como disse, eu procuro ganhar dinheiro para isso. Sai de dentro, é seu. É seu, faz todo sentido que assim seja. Eu procuro ganhar dinheiro e não tenho complexo nenhum em receber dinheiro. Mas já tive em tempos, realmente tinha. Em tempos e teria feito esta peça para a Filha Andorra de Borra. Então, aliás, fiz mais que uma. A tal Sentinela e o Muro que foi de Borra, não pagaram nada, nem eu queria, nem pensar. Mas se fosse hoje, eu faço hoje, mas vamos lá ver como é. Claro. Perdão, porque ainda há pouco tempo, se calhar já estamos Não, estamos bem. Veja lá, eu não quero também prejudicá-los. Não, estamos bem. Estava a dizer que há tempos foi aqui estreada uma espécie, uma sinfonia de qualquer coisa, com texto meu. Pagaram-me. Uma ópera. Pagaram, exatamente. Uma espécie de uma ópera, exatamente. Pagaram-me. E bem? E pagaram-me 1.200 euros. Foi bom. Foi bom. Tema perda da identidade cultural da região, que muitas vezes até são as associações que vão preservando. Temo que nós possamos estar a perder isso aqui em Trás-os-Montes, a nossa identidade, aquilo que no passado nos terá definido e nos terá tornado aquilo que somos. Eu acho que não é só em Trás-os-Montes que, de facto, hoje em dia,
tudo aponta e tudo nos empurra para uma estandardização, para para as pessoas fazerem todas a mesma coisa à mesma hora em todos os países. Eu dizia outro dia num poema, não é da Caderneta de Lembranças, mas é do anterior, salvo erro, de Frentes de Fogo, dizia que uma das intenções de Bruxelas era fazer de cada português um belga. Estão a ver o que é que eu quero dizer com isto? Sim. Que de facto que querem nos tirar a nossa identidade cultural. Mas ela vai sendo perdida, mesmo que não haja... Perdão. A garganta hoje está a ficar, já falei muito, mas atenção, mas não, vamos continuar a falar. Não? Claro, também já estamos a chegar ao fim. Mas estava eu a dizer que realmente vai sendo perdida em toda a parte a identidade cultural, porque a televisão, por exemplo, dá-nos a todos a mesma coisa. Não há uma televisão transmontana que de alguma forma seja um relicário da cultura transmontana e da identidade transmontana. Não há. Portanto, o mais natural é que tudo isto venha a convergir num modelo único, em que todos os habitantes da Terra, os 8 mil milhões que já somos, que sejam ao mesmo tempo, que tenham ao mesmo tempo o mesmo tipo de identidade cultural. Eu tenho esse receio, mas também estou a exagerar. É evidente que um homem da Birmânia ou de Burkina Faso há de ser difícil para esse senhor transformar-se num português, mas um português transformar-se num belga, se calhar já não é tão difícil, não é? Está-se a fazer um grande esforço nesse sentido, mas isso dá outro programa e outra discussão profunda. Mas nós vamos aproveitar para ir ao nosso contrarrelógio, não é, Ana? 10 perguntas para 1 minuto. Se possível. Mas posso não responder, se calhar. Porque no minuto, as 10 no minuto, portanto, As 10 no minuto. cada uma 6 segundos, ou coisa assim. Mas não se mais preocupe que ninguém cumpre. Ninguém conta. Então, vamos lá ver. Tá? Sim. Macedo Cavaleiros ou Vila Real? Os dois. Poesia ou prosa? As duas. Qual o livro que mais gostou de escrever? É sempre o último que escrevi. E o que menos gostou? Se calhar o primeiro que escrevi sempre. Qual é o seu poema favorito? É uma elegia do reencontro. Se quiser podemos lê-lo depois, porque acho que é realmente... A minha poesia é difícil, é complicada, fere as pessoas por dentro, e esse poema também fere um bocadinho. Mas podemos ler, depois gostava até de lhes ler. Sem ser Pires Cabral, qual é o seu escritor favorito? Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco, tudo isto é Camilo, que está ali assim. Aquilino Ribeiro, tudo isto é Aquilino Ribeiro, também está ali. São os dois principais, são esses dois. Que escritor nunca leria? Acho que não posso afirmar isso de ninguém. Acabarei por lê-los a todos se tiver essa oportunidade. Não tenho ódio nenhum de classe a nenhum escritor. É isso que eu queria dizer. Que poema é que lhe falta escrever? Faltam muitos, mas aquele em que eu me confesso de princípio ao fim aquilo que fui, aquilo que sou e aquilo que penso a mim próprio. Isso ainda me falta fazer. O que é que o faz feliz? Ter uma família, ter amigos, poder escrever, ter alguma saúde. Ela já não é assim tão boa quanto isso, mas ter alguma saúde, tudo isso me faz feliz, naturalmente. Amigos, família, etc. E sentir que me entretenho e que gosto de pintar e de escrever. E qual é o seu local favorito na região? É a minha casa. Boa resposta, olha, acho que nunca ninguém nos tinha respondido isso. Não tinha, não senhora. Hoje não temos o controle do tempo. Hoje não temos o controle do tempo, foi um bocadinho mais de um Hoje minuto. no programa... Isso é o que menos interessa, o que interessa foram mesmo as respostas. No programa vê. Mas temos uma última pergunta. Diga. Sim. Olha os meus filhos. Os 3. O Rui, que é um bom poeta, um ótimo poeta. Sim. E um bom tradutor. Agora, isto já não é, isto é Valprados, junto a Macedo Cavaleiros. Eu tenho uma coleção extraordinária, no sentido de que é muito grande, disto, de igrejas e costumes e paisagens,
Eu não posso estar quieto com máquina. Eu estou agora com este aparelhómetro. Não tão É fácil, por mais. E antigamente, a gente ainda pensava que era um rolo. Tenho aqui 36 fotografias, vamos lá ver se eu não desperdiço nenhuma com alguma coisa que eu não mereça. Mas agora, com o digital, vai para a frente. E se não servir aquilo que fotografei, vai fora, vai. Claro. Fora. Exatamente. Para a última pergunta do programa, onde é que se vê daqui por 10 anos? E a fazer o quê? Eu não queria responder a isso porque vejo-me num sítio muito escuro. Não vê nada. A pergunta é cruel. Essa pergunta é cruel. Quero ler o poemazinho, quero. Vamos ler, sim. Ora, vamos ver. Este gostaria de... Elegia do reencontro. Diz-me que sim, que voltarei a vê-los. Aqueles de quem fui contemporâneo. E a quem amei sem nunca lhe ter dito. Nem sequer sinalizado com um gesto que fosse de amor e rigorosamente nada mais que amor. E quero indemnizar dessa omissão. Aqueles que chorei ao ver que o tempo se ia escoando e escoou, como se escoa a luz numa candeia por escassez de azeite e a contragosto. Dá-me a palavra de honra que um dia voltarei a ver aqueles que me deram riso, como quem dá um doce a uma criança, e que me deram choro também como quem dá um doce a uma criança. Eles eram meus e fizeram-se bem fumo. Eles tinham um invólucro de que foram desapossados à força. Mas diz-me que sim, que voltarei a tê-los capazes de fogo sob os dedos dóceis, não apenas em memória cujas asas friáveis a simples chama da vela pode invalidar, mas em presença, nos seus corpos e naquilo que parecia ser uma alma, mas também às vezes parecia não ser. Diz-me que ainda uma vez terei aqueles que agora, incapacitados em extremo, desfigurados em simples lascas de osso, estão depositados num promíscuo lugar, aquele tal, entre esquírolas de madeira e farrapos de galões, a negra sumptuária, e tudo são detritos que não fazem sentido, onde de resto nenhuma outra coisa parece fazê-lo. A esses, diz-me que sim, que voltarei a vê-los e a chamar por nome. Diz-me que voltarei a encontrá-los. E apesar de tanta ausência me reconhecerão e todos poremos no rosto indícios de prazer. E que todo o tempo será estreito para abraços. Oh, diz-me que voltarei avaramente a tê-los entre os braços. Inteiros, a carne reavida, o inverso do pó. Diz-me que sim, que tornarei a vê-los e a falar-lhes, a sentá-los comigo à minha mesa. E que não serei eu que me sentarei jamais à sua mesa de terra. Diz-me que sim, que a fala lhes será restituída. E farão dela um uso festivo, e terão uma palavra para cada coisa, e calar-se-ão nos momentos de calar. Sei que parecerei então pai do meu pai, que morreu novo. Mas deve haver na tua oficina alguma maquilhagem para casos como este. E mesmo que não haja, até há de ter graça em invertermos os papéis. E ser a minha vez de ralhar e aconselhar, e esmagar entre os dedos uma lágrima, como eu vi esmagar algumas vezes, a pretexto de mim. Diz-me que não foram eficazes as diligências do tempo para os corroer. Diz-me que carne e pele triunfarão no dia do reencontro e proclamarão a sua gloriosa suficiência, a sua genuína aptidão de único fulcro das alavancas do tempo. É pesado, pá. É pesado. Isto de alguma forma é o chamado um reencontro depois do juízo final, quando a gente se encontra. O Camilo Castro Branco escreve coisas interessantíssimas a esse respeito e eu concordo com o Camilo. Acho que não vai haver isto, mas eu queria que houvesse. Diz-me que sim, que voltarei a vê-los. Eles eram meus, mas fizeram-se bem fundo. Enfim. Muito obrigado por ter aceito conversar connosco esta noite. Foi um gosto enorme. Foi um programa delicioso, absolutamente delicioso. Estou encantada. Muito obrigada. Nós voltamos para a semana. O PCM estará convosco mais uma vez, todas as segundas-feiras às 10 na Universidade FM. Provavelmente não teremos em nenhum santuário, mas este foi bom. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigada.